Pessoal, espero que todos estejam bem aí, né? Com muita saúde. Torcendo, né, para que em breve a gente consiga retomar a normalidade. Meio complicado, né, por esses dias aí. Olha só, o Leandro tá aí. Valeu, Leandro. E que em breve, né? Vamos esperar, vamos torcer aí, né? Se cuidando um pouco, se cuidando da gente, a gente está cuidando do outro, né? Essa consciência sanitária é fundamental. Mas vamos torcer para que em breve, muito em breve, a gente possa estar construindo presencialmente isso, né? Até não chegar a esse tão em breve, a gente segue por aqui. Deixa eu só dar algumas, pelo menos falar sobre uma coisa aqui que é importante, tá? Quer ver? Olha só. Aquele canal que eu tenho no YouTube, o Notícias Chapeleiro, eu criei uma extensão como algo complementar, só que é outro espaço bacana para estar compartilhando conteúdo, resenhas, reflexões e ajudar na formação de vocês também, na preparação, né, para que vocês atinjam o grande objetivo que é ingressar na universidade e tocar a vida, né? Então, criei lá no Instagram, eu criei também um perfil e tem lá, então, um espaço também, Notícias do Chapeleiro, né? Obrigado, Vinícius, que eu já postei, inclusive, ali tem uma reflexão bem bacana sobre o vestibular da URGS. Tá, claro que ela ficou fragmentada em 3 partes, porque o Instagram ele só aceita, acho que é 2.000 caracteres ali. Então, assim, tem uma reflexão sobre a última prova, né? Então, da URGS. É importante estar lá bem, tá uma coisa aprofundada, bacana. Lá no Notícias Chapeleiro, não um canal no YouTube, que tu também deve te inscrever, e para receber o material, né? Então, quando eu posto, se tu coloca lá no sininho, lá tu vai receber as notificações. Mas segue lá no Insta também o perfil Notícias Chapeleiro. E o que, que eu vou fazer? Hoje ainda, se der, no máximo amanhã, gente, tá? Que eu tô preparando um monte de material aqui, tem material encomendado aí que tô tentando dar conta do fluxo aí de trabalho, tá? Mas assim, ó, eu vou postar para vocês, na realidade é um linkzinho que vai redirecionar vocês para o Google Drive. E o que, que vai ser esse material, esse link? Eu vou disponibilizar para vocês acesso às 8 obras da URGS de leituras obrigatórias, com exceção das novas que entraram. Tá? Então, vocês vão ter as obras integrais em PDF. Para quem daqui a pouquinho, né, não teve acesso, não sabe como conseguir agora nesse isolamento social e tudo mais, né? Então não quer adquirir as obras, também tem que pensar nisso, né? Então não adianta, não é porque a gente está dentro dessa normalidade que a gente não vai seguir a nossa rotina de estudos, né? E a tua preparação. Então que bom. Então o ensino também já enviou para vocês ali um linkzinho, mas também vai ter lá, né, com outras reflexões lá no Notícias Chapeleiro. Assim, gente, olha só, sobre as leituras obrigatórias que o Eduardo está perguntando, né? Isso aí a gente tem que debater, eu vou ter que conversar lá com o ensino, né? A gente definir algumas estratégias, né? Eu cheguei a compartilhar com vocês apenas aquele. Lembra que semana passada até eu comentei, né? Eu acho que foi uma outra lá, que é apenas uma pequena orientação sobre tópicos sobre as leituras novas, né? Agora, como a gente vai fazer, né? Então, se a gente vai começar as aulas por aqui, isso a gente vai ter que definir um projeto. A gente já tinha um projeto, né, de andamento de ano, né, com palestras, né, seriam seminários, só que presenciais no curso, né? Agora a gente vai ter que redefinir. Então a gente está em uma situação de reinventar algumas estratégias, mas certamente fiquem tranquilos que vocês não vão ficar desassistidos. Até assim, ó, até o que eu quero compartilhar com vocês, assim, ó, provavelmente agora na segunda quinzena de maio, lá no Notícias do Chapeleiro, e aí, claro, eu vou pedir para o ensino também me ajudar a divulgar, eu vou estar divulgando aqui, uma coisa que vai ser bem divulgado, tá? Então não vai ser assim, vai ser hoje, não, vai ser uma coisa no mínimo de uma semana para outra, tá? E que eu vou fazer algumas ações, né, por exemplo, deixa eu antecipar para vocês aqui, tá? Sem dar muito spoilerzinho. Mas eu vou fazer algumas lives discutindo se a obra inteira não. Tá? Até porque eu tenho alguns alunos de grupos, de estudos e tudo mais, né? Mas tópicos sobre as leituras, obviamente que eu vou discutir lá no canal.
né? Então, assim, a minha ideia, tá? Antecipando, eu vou, sei lá, daqui segunda quinzena do mês agora, tá? Então, eu vou fazer uma live num horário com boa divulgação, para que todos assistam, né? Sobre analisando 3 canções do álbum Construção do Chico Buarque de Holanda. Tá? Então a gente vai escutar, né? A gente vai debater as canções do Chico, né? Contextualizando, então, é uma coisa bacana. É uma coisa bem bacana de aprofundamento, não é superficialidade. Né? E também quero fazer, daqui na segunda quinzena, como eu já falei, e aí eu fazer uma outra live e eu vou ler e discutir com vocês, sei lá, os 3 primeiros capítulos da obra da Isabela Figueiredo, o caderno dela sobre o processo da colonização de Moçambique. Né? Então a gente vai construindo, quer dizer, aporte tem, gente. Agora, o que vocês não podem fazer é não deixar, é evitar a leitura. Vocês têm que ler. Tá? Aquilo que eu já conversei com vocês até naquela primeira aula que a gente teve, né? Uma única aula, mas enfim, né? Que 10 minutos por dia, né, gente? Ou 10 páginas de leitura, né? E vai fechando, enfim, fazendo só essas recomendações para vocês que eu acho que é essencial. Mas assim, ó, vocês não estão desassistidos, tá? Só a questão que agora a gente está readaptando, né? Dentro dessa nova realidade, a anormalidade que se tornou uma normalidade, a gente vai ter que ter ações, e já estamos pensando em ações, em eventos, para que a gente trabalhe e vença o conteúdo com a qualidade que vocês teriam presencialmente, tá? Então só fiquem tranquilos que a gente está pensando muito nisso, o curso está pensando nisso tudo, gente, tá? Bueno, gente, olha só, então, já fiz as devidas recomendações, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai retomar aquilo que a gente estava discutindo, né? Semana passada, a gente está falando sobre arte barroca, se vocês ainda lembram, né? E eu cheguei a falar com vocês sobre o Gregório, a gente já tinha discutido, e o Padre Vieira. E eu cheguei a falar da vida do cara, que é importante, né, para saber quem foi o padre, as próprias provocações do tempo, as contradições para entender, inclusive, algumas problematizações dele, né, não ajustadas, não difíceis de serem compreendidas. Pegar, por exemplo, aquele tema da escravidão, se vocês lembram, né, que ele condena o princípio da escravidão indígena, mas não condena o princípio da escravidão imposta aos africanos. Né? Então, lá, naquele outro sermão, que eu já vou recuperar essa informação, ele apenas discute criticamente e se revolta no processo de indignação mesmo, e condena a brutalização imposta ao africano escravizado. Né? Então, para entender essas contradições, essa parte, por vezes, né, tão polêmica do Padre Vieira, a gente tem que entender o tempo. Isso nós já fizemos. Né? E tenho a sensação que eu não consegui vencer aqui com vocês, só quero fazer um pequeno fechamento ainda sobre o Padre Vieira, que é o sermão da 60ª. Tá? Porque a gente viu aquele sermão que ele condena as invasões holandesas, né, em 1640, que a URGS trabalhou recentemente como leitura obrigatória. Né? Até 2018 foi leitura obrigatória o Padre Antônio Vieira, para entrar Hamlet em 2019. E está saindo agora, Hamlet no próximo vestibular em 2021. Então, que ele condena as invasões holandesas, que é o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Também discuti com vocês aqui, pelo menos alguns aspectos apenas, né? Que é o sermão que ele atribui um sentido crítico aos vícios, às vaidades, né? E fazendo aquela relação aos peixes, falando aos peixes, ele está discutindo os homens naquela alegoria, que é o sermão de Santo Antônio aos peixes. E os sermões que ele fala sobre a escravidão, tu lembra que ele condena o princípio da escravidão indígena, o sermão que tem duplo nome, né, do cativo ou da primeira dominga de quaresma, e aquele sermão polêmico, que ele não condena o princípio da escravidão ao africano, mas sim a brutalização imposta, né, que é o sermão 14 do Rosário. Uma pergunta ali, ó, do Vinícius, tá? O Vieira, depois do Gregório, eles são concomitantes, tá? Então, assim, ó, eles são contemporâneos de época, de movimento, eles estão na arte barroca. Algumas vezes já apareceu, inclusive, dessa forma, Vinícius e Turma, quer ver, ó? Que as duas faces do barroco brasileiro, como se fosse assim, ó, uma moeda, né, cara e coroa, né, fazem parte do mesmo contexto. Então, a poesia do Gregório é uma face e a prosa dos sermões do Padre Vieira é outra. Então, eles são contemporâneos, né?
Deixa eu ver ali o Eduardo, que viu um documentário de história em que os portugueses, a igreja acreditava que através da escravidão, os negros estariam limpos dos seus pecados. Olha, de certa maneira, isso é uma coisa meio difícil de atribuir, né? Se de fato havia a crença nisso, ou na realidade era apenas uma forma de estar driblando todo um processo de preconceitos e de violência institucional, né? Então, eu acho muito difícil, de fato, mesmo na época, existia uma crença nisso, né? O que havia era um sentido etnocêntrico muito forte, na cultura branca muito forte, um sentido de imperialismo muito forte, e de impor uma cultura na brutalização através desse conceito de se apropriar, né, de mundo, se apropriar das riquezas, e que a gente é vítima disso, né? A sociedade brasileira ela é violenta, atrasada, a gente percebe essas coisas todas que a gente está vivendo, né, na sociedade brasileira, jornalistas sendo agredidos por fazer o seu trabalho, né, manifestação de agentes da saúde, como tem acontecido, e sendo vítimas também de violência. Então, a gente só entende essa lógica toda quando a gente percebe essa esfera da formação do Brasil, da sua colonização. Foi assentada uma lógica de violência. A gente não pode negar essa lógica, a gente não pode ter esse processo de perder a memória sobre isso. A gente tem que manter sempre bem ventilada essa condição, porque se a gente não... A negação histórica, a negação dos processos identitários, de certa maneira, é negação de ter consciência sobre os problemas de um país. Então a gente tem que ter segurança que nós somos assim, nós fomos assim, somos assim, e se a gente ter essa consciência, a gente o futuro, né, digamos, obscuro, como ele vem a surgir, e está surgindo no Brasil, a gente tem que saber evitar um pouco isso, né? Mas é por aí, olha, Eduardo, esse documentário não está errado, não. Agora, eles viviam, se vocês lembram ali, ó, né, Vinícius, quer ver, ó? Porque o Padre Vieira, ele nasceu, o tempo dele no Brasil é nos anos 60, né, lembra? Né? O Gregório, ele estava vivendo, ele foi expulso, mas ele retorna ao Brasil por essa época. Eles são contemporâneos, né? Claro que, de certa maneira, o Gregório morre um pouco antes, né? Porque o padre viveu mais uma situação dessas apenas, tá? Agora, o que eu quero falar para vocês, assim, ó, o sermão de sexagésima, tá? É um sermão que o padre Tony Vieira, ele discute criticamente. Aí, Vinícius, valeu, isso aí vamos se comunicando, é isso mesmo, o chat serve para isso, gente, tá? Então, assim, ó, é um sermão sobre a arte de pregar. Então ele utiliza os procedimentos do próprio sermão para discutir sermão. Então, basicamente, se você lembra assim, ó, quando a estrutura discute a própria estrutura, um poema discute a própria estrutura de composição, tu acaba lendo versos que discutem a própria elaboração dos versos, como esses versos do Drummond agora, que eu vou apontar para vocês aqui, tá? Em determinado momento, o Drummond ele afirma com o eu lírico que é assim, ó, não rimarei a palavra sono com a correspondente palavra outono. Então ele está discutindo no próprio poema a forma de como se produz um poema. Quando assiste um filme, um cinema, que discute o próprio cinema, né? Então isso é metalinguagem, um dicionário. Tu quer saber o que é uma palavra, um signo linguístico, e ao lado o próprio universo dos signos linguísticos discutem isso. Ali, ó, o Vinícius, Deadpool, tá certo, é isso aí. Isso é o entendimento que vocês devem ter, né? Quando o filme discute o próprio filme, né? Essa é a relação. Isso que você tem que entender. Se tu pensa dessa maneira, vocês vão ver isso nas leituras obrigatórias. Inclusive é um aspecto que a URGS pode cobrar que ela não cobrou ainda. Quando tu lê Hamlet, tem uma peça dentro de uma peça. Tu lê uma peça teatral, né? Lembra sobre a confirmação e vingança do príncipe da Dinamarca após a aparição do espectro do seu pai, que exige vingança, né? E aí, em determinado momento, ele não sabe se aquele espectro é o pai dele ou é um demônio, se está apenas implicando uma condição mesquinha, tacanha, de matar alguém, né? Ele quer comprovar, então, se aquele é o espectro do pai, se o espectro falou é verdade, né? E aí, então, ele bola que na corte, em Elsinore, lá na Dinamarca, tem uma companhia de atores que chegaram. Vocês devem lembrar dessa passagem.
Então, o Hamlet, em meio à peça que os atores iam apresentar, ele pede para aquele ator, que era o chefe da companhia, inserir uma cena. Né? E a cena ele batiza como a ratoeira, em que exatamente o que aconteceu naquilo que o pai, o espectro pai dele fala, lá no início da peça, no primeiro ato, ele simplesmente ele coloca isso para os atores encenarem, porque ele queria ver na extensão do palácio, né, a reação do que aquele que foi apontado pelo espectro como assassino do seu pai, né, que é o seu tio. Então, e ele cria uma cena. Então, o que aconteceu na peça está acontecendo encenado na própria peça. É metalinguagem. Então, aquela ratoeira é uma peça dentro da peça. Então, isso pode aparecer em várias obras. Como o São Bernardo, Graciliano Ramos, o Paulo Honório, protagonista, ele escreve o livro sobre a sua vida. Tu está lendo as memórias do Paulo Honório. Como o Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo, que entrou agora, da Moçambicana, Literatura Portuguesa Contemporânea, tem o mesmo expediente. Estão entendendo? Então, tanto é que se tu pega o livro que entrou agora, da Isabela Figueiredo, né, o Caderno de Memórias Coloniais, tem até fotografias. Né? Metalinguagem não é metáfora. Tá? Metáfora é uma figura de linguagem. Metalinguagem também mas só que remete a metáfora a uma imagem subjetiva, em que eu afirmo uma coisa, só que de uma forma subjetiva, sem nenhuma comparação, sem nenhum jogo, né, de comparação, eu faço uma superposição de uma coisa sobre a outra, que a rigor não dá para a gente associar. Se eu digo para vocês assim, ó, possui um olhar noturno. A noite não é propriedade do meu olhar. Entende? Então, assim, ó, eu não posso fazer uma associação de coisas, um atributo, dar uma propriedade a algo que não possui essa propriedade. Então, eu começo a criar uma imagem figurada e eu começo, a partir da imagem que eu crio, eu estimulo o meu interlocutor, quem vai escutar, né, ou vai ler essa imagem, né, a criar uma expectativa de o que seria o olhar noturno muito escuro. Tu lembra aí? A comparação é quando tem um elemento comparador. Né? Então, possui os olhos negros como a noite. Então, a metalinguagem é outra estrutura. É quando tu lê, portanto, um poema que está a falar sobre o poema, sobre as estratégias internas do texto. Tu vai assistir uma peça teatral e a peça teatral enredo é sobre montar uma peça teatral. Isso é metalinguagem. Né? Então, ali, ó, o caderno de memórias são as coisas que a autora viveu durante a vida dela. Claro, fica entre a prosa historiográfica, a prosa de testemunho, de formação, mas a gente lê uma obra que é gerada pela autora. Então, não é ficção o caderno de memórias coloniais. Tá, gente? Tá, isso é interessante que vocês percebam. Da mesma maneira, também a obra lá do Marcelo Rubens Paiva, o Feliz Ano Velho. Né? Que ele escreve o livro sobre um caráter autobiográfico, ele diz que ele escreveu o livro. Então, no livro ele explica o livro. Isso é metatexto. Tá entendendo? Ó, então, isso que a gente está discutindo aqui já tem pelo menos 4 obras, são leituras obrigatórias. Tem poesia da Adélia Prado que fala sobre isso. Tem poesia da Florbela Espanca que fala sobre isso, poema sobre poema. E o sermão do Padre Vieira, a Júlia ali encenou o Hamlet. Depois coloca pra gente o que tu fez lá na peça, Júlia. Depois coloca o personagem. Fiquei curioso agora, Júlia. Bacana, baita experiência. Mas então, olha só. Então é um sermão sobre a arte de pregar, em que ele acaba condenando os excessos da linguagem cultista. Ele lança, gente, olha, deixa eu trazer para vocês assim, tá? O Pato Oliveira, nesse sermão da 60ª, eu só tô colocando esse sermão aqui, ó, e discutindo um pouco mais, que é o mais tradicional nos vestibulares da URGS, e nos vestibulares país afora, e no Enem, e na puta que pariu, na casa do caralho, tá? E sempre apareceu demais esse sermão, né? Ele nem... Quando aparece uma questão, já sabe, tá ali, ó, é uma questão sobre o sermão do 60ª, né? Então, assim, ó, é um meta-sermão, é sobre a arte de pregar. Ele lança uma pergunta hipotética no início da peça, lembra que o Padre Oliveira, o cara era muito bom, né? Em cercados, mecanismos retóricos, oratórios, truques,
que ele utilizava na oratória, sobretudo de entender o público ao qual ele falava e se utilizar daquilo que o próprio público, as ferramentas, as curiosidades que o público lhe entregava, manifestava. Ele era muito bom nisso, Padre Vieira, e por isso tão persuasivo. Lembra que eu falei semana passada? O grande genial Fernando Pessoa, o português contemporâneo, o múltiplo Fernando Pessoa, ele definiu o Padre Antônio Vieira, pelos recursos da linguagem, língua portuguesa, como imperador da língua portuguesa. Isso não é pouco, é muita coisa, né? Então, a pergunta hipotética dele, ele pergunta, claro, vou trazer uma linguagem de hoje, né? Por que tem tantos padres na igreja? Pensa Igreja Católica, que é a base dele, né? Por que há tantos padres na Igreja Católica e poucos fiéis? A resposta, se nós fôssemos articular estratégias de aferir o seu próprio tempo de produção a partir do século XVI ao XVII, lembra? Crises do Renascimento que geraram a arte barroca, reforma contra reforma, debate que nós já fizemos, vocês também têm um materialzinho em PowerPoint, tá? Vamos pensar assim, ó. Ao homem em crise no tempo, a Igreja Católica do Padre Vieira não deu respostas. E a Igreja Luterana deu respostas. Então esse fiel não estava na Igreja Católica, mas estava na Luterana. Então a resposta que o padre pudesse fazer, se ele quisesse responder, seria a seguinte: por que há tantos padres pregando nas igrejas e poucos fiéis? A resposta: porque a tua igreja, padre, não dá respostas para os nossos dilemas, né? Então o que a gente pode pensar com isso? Obviamente que o Padre Vieira jamais ia baixar a guarda, né? E aceitar o golpe histórico que a Igreja Católica estava sofrendo no tempo, durante a Contra-Reforma. Então o que ele faz? Ele passa a analisar discurso, processo de comunicação, locutor, no caso padres, tanto é que ele se direciona aos padres, que são seus interlocutores, todo o processo, discurso, a elaboração, estilo, voz, mensagem, ciência, né? E o interlocutor, né? Então, obviamente que o problema não vai estar na mensagem de Deus. Tá? O problema também não está no interlocutor. Né? Tudo depende, o fiel, se eu busco de uma forma, se a minha pregação é boa, esse fiel eu consigo converter. Né? Agora, o problema está, então, é no discurso do padre. Então, para ele é uma questão de linguagem. Então, o que faz ali o Padre Oliveira? Ele condena, olha só, olha bem o que eu vou dizer aqui, ó, o estilo extremamente rebuscado, que é um estilo que torna o entendimento difícil, obscuro. Se tu lembra como nós discutimos linguagem, o estilo que, quando muito rebuscado, quando tem muitas figuras de linguagem, quando é ornamentado demais, muita roupinha de festa, ele fica obscuro. E esse estilo, olha bem que eu vou escrever ali, eu vou escrever no chatzinho para vocês, tá? Olha só, porque é importante, tá? Olha só, o sermão da 60ª. Então, é um sermão, como eu estou escrevendo ali, ó, sobre a arte de pregar. Ou seja, ó, é um sermão. Deixa eu só catar o milho aqui, ó. Um sermão sobre como fazer um sermão. Tá ali o que eu acabei de escrever, ó, sermão 60ª, sobre a arte de pregar. Agora, ele condena, ó, bem que eu vou escrever ali também, ó, o Padre Vieira, nesse sermão, ele condena os excessos da linguagem. Lembra aquela linguagem muito sensorial, que ela é cultista, né? Lembra que tem um outro sinônimo, gongórica. Então, ó, ele condena os excessos da linguagem cultista. Agora, olha bem, eu vou escrever agora abaixo, que é o grande problema dos vestibulares. E aí as bancas colocam, a URGS já fez isso algumas vezes, que ele, nesse sermão, o Padre Antônio Vieira, ele possui um estilo, olha só, um estilo anti... Só ajustar aqui, ó, que digitei um pouco errado aqui, ó. Tá vendo que eu escrevi ali, ó? Então, as bancas colocam assim, ó, que ele, nesse sermão 60ª, ele possui um estilo antigongórico. Lembra, gongorismo é cultismo. Se aparecer apenas como eu escrevi ali abaixo, agora a última coisa que você tem no chatzinho, ó, antigongórico,
estará errado. Sozinho vai estar errado a expressão. Porque tu lembra, lá naquele esquema de linguagem que vocês têm lá a apresentação em PowerPoint, tem um esão no meio. Todo autor, e o Vieira também é, cultista e conceptista. Ele utiliza aspectos, metáforas, alegorias. Tem uma passagem tão conhecida, tão célebre nesse Sermão Sexagésima, que ele, para explicar a linguagem, ele explica, ele fala como se fosse, não ele fala em linguagem, ele fala em uma árvore. Ele começa a falar dos frutos, ele começa a falar dos galhos, ele começa a falar da raiz e tudo mais. Só que isso tudo é uma alegoria. É imagem, é o estilo cultista. Só que ele tinha uma preocupação didática e pedagógica, porque ele tinha que pregar e ser inteligível e claro para o seu público, né? Então, daqui a pouquinho, ele percebia a entrega do público, uma testa franzida, o não entendimento, e o que ele fazia? Ele explicava a própria alegoria detalhadamente. Então, para estar certo aquilo que eu coloquei ali, ó, estilo anticongórico, só se aparecer como algum contexto aquilo que eu coloquei acima, ó, que apenas num contexto dele condenar os excessos do cultismo, para evitar o obscurantismo no entendimento do seu sermão. Então, se aparecer anticongórico, apenas contextualizado com o cuidado, que ele condena os excessos da linguagem cultista do estilo gongórico. E só assim tu podes considerá-lo antigongórico nesse discurso. Tudo bem, gente? Então ali, ó, foi o segundo ator que encenou a peça na própria peça. Ah, a Júlia ali, ó. Que bacana, que legal. Bela experiência, Júlia. Agora, e a pergunta que ela faz ali também, ó, então no sermão a metalinguagem é sim, é metalinguagem, metáfora, metonímia, sinestesias, não exclui nada do Padre Vieira. Por isso que a linguagem é cultista e conceptista, sempre. Agora, prevalece o conceptismo. Então, por isso que ele sai nesse sermão, ó, em defesa, ó, bem que eu vou escrever ali, ó em defesa do conceptismo, mas usando o cultismo como elementos, portanto, didáticos, como elementos para ilustrar texto. Agora, ele condena o excesso, porque para ele, o que afastava os fiéis da igreja, né, católica, eram os excessos dos padres, era o estilo rebuscado demais, né? Então, se disserem que ele é antigongórico, apenas antigongórico, está errado. Tem que estar entendido no enunciado que nesse antigongorismo dele, no sermão da sexagésima, é apenas o sentido de ser contrário aos exageros do próprio estilo gongórico. Tudo bem ali, Maria? Tá. Gente, olha só, então fechei o Padre do Oliveira, eu deixei para a gente discutir o sermão sexagésima hoje, que ele é mais importante, né, em termos de presença em vestibulares mesmo, ele aparece demais mesmo, tá? E a gente passa agora a discutir, pelo menos vamos introduzir o arcadismo. Também foi disponibilizado para vocês o material sobre o arcadismo. Tá legal? Então tá, tu procura ali, tá, o acesso sobre o contexto, características, a contextualização histórica, características artísticas do arcadismo. E hoje ainda, no máximo amanhã, o ensino vai compartilhar com vocês sobre os autores do arcadismo. Os líricos, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, né, e o Basílio da Gama, que é o épico no arcadismo brasileiro. Tá? Então isso vocês já vão receber entre hoje e amanhã também, tá? Para a nossa aula de semana que vem. E a gente aí fecha, tá fechando o período colonial. Pô, gente, olha, tá bacana, a gente tá evoluindo aqui, a gente tá avançando, ele vai entrar no período nacional da literatura brasileira, que é o romantismo. É só fechar agora, a gente começa a ver aqui o arcadismo. E para a gente entender o arcadismo, gente, é uma coisa que é muito importante, que vocês não esqueçam. Lembra que eu falei, ó, eu acho que lá na primeira semana, pena que só foi aquela primeira aula inaugural, mas enfim, né? Para que vocês tenham aquele procedimento de pensar assim, ó, razão e emoção, né? A base da razão até o século XIX, final do século XIX, né? Que seria os valores lá da antiguidade clássica, Grécia e Roma, e a emoção como base medieval, tá? E aí vai se fazendo aquele entrecruzamento lá, aquela costura, né? De coluna da razão e coluna da emoção. Que nada mais é do que a linha histórica, que todos vocês já viram, né? Então dá para o cara tranquilamente traçar uma linha histórica ali, colocando os períodos artísticos, né? Posterior o outro, né? E chegar até a contemporaneidade.
Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. O arcadismo ou neoclassicismo, e aí uma dica e cuida bem que eu vou falar, tá? Aqui a nossa referência é a boa literatura, tá? Então são os estudos culturais, os estudos literários aqui, sobre estudos artísticos. E quando a gente fala em neoclassicismo com a referencialidade da literatura, é século XVIII, tá? Cuida isso. Cuida bem isso, gente, tá? Agora, que geralmente, quando se estuda na história, Renascimento histórico, século XVI, lá o Renascimento histórico é chamado de neoclassicismo. Cuida! Neoclassicismo, está fazendo uma prova de humanidades, uma prova de história, é século XVI. Se reporta ao Renascimento, lá nos estudos históricos. Para os estudos culturais, os estudos literários, os estudos artísticos, na estética, neoclassicismo é a retomada do classicismo renascentista no século XVIII. Então, neoclassicismo, pelos estudos culturais, artísticos e literários, nós nos reportamos ao século XVIII, que é o século, historicamente, das luzes, com o substrato ideológico iluminismo, que temos diversos nomes ali, se vocês lembram, né? Nós temos ali, ó, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, todos esses caras, né, que vão contribuir demais para aquilo que vai ser mais à frente, né, as revoluções burguesas e populares. Século, aqui, ó, deixa eu escrever ali, ó, arcadismo, barra, aqui, ó, para vocês ali, ó, o que eu acabei de falar, tá? Neoclassicismo, século, opa, aqui, ó. Tá? Ali, eu chupei drops aqui digitando, tá? Então, assim, ó, arcadismo, Pessoal, caí aqui, o sinal me derrubou. Vocês estão me ouvindo de novo aí? Só diz tá joinha se vocês estão me escutando, se tem imagem. Tá, beleza, beleza, gente, tá? É muito importante que você participe do chat aqui, que eu vou até é uma sensação que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Até que a gente está falando de pregações, Padre Tony Vieira, a sensação, porque assim, é muito estranho, gente, porque assim, ó, e provavelmente vou compartilhar a sensação dos demais professores e professoras, tá? Que a gente não vê vocês, né? Tá? Então, a sensação, se vocês não falam nada no chat, a sensação assim, é estar pregando no deserto, cara. É estranho demais, cara. Só quero volta da normalidade, só quero estar numa sala de aula de novo. Mas, enfim, desculpe o desabafo, tá? Mas então, voltando, estabilizando o sinal, como eu estava falando para vocês aqui, ó, que o renascimento... Né? Deixa eu novamente digitar. Ah, saudades demais, Júlia. Bah, é o que... A nossa vida é essa, né? Então a gente tem que compartilhar, a gente tem que estar ali, olho no olho, para construindo entendimento ou não, né? Simone, beijo também. Então ali, ó, o renascimento, ou que caiu ali, eu nem sei se eu cheguei a digitar, eu acho que eu tinha digitado antes, né? Aqui, ó, classicismo, que é o século XVIII. Tá? Então é isso aí, gente, tá? Agora, isso que eu quero só fazer esse pequeno debate com vocês, tá quase no finalzinho aqui, ó, mas eu gostaria de fazer uma discussão. Que quando a gente fala assim, ó, só escuta com atenção, tá? Século XVI, que foi o Renascimento histórico, tá? Essa relação que eu quero estabelecer assim, ó, Renascimento, neoclassicismo, o neoclassicismo século XVIII. Deixa eu só deixar mais claro para vocês aqui, ó. Quando a gente fala em Renascimento, aqui, ó, Renascimento histórico,
Tá? Então, e o que aconteceu lá, digamos, a questão terrena, tá? Esquece a arte agora, só quero que vocês entendam isso, até que a barrinha coloquei, Renascimento e Neoclassicismo, tá? É que na realidade é uma retomada, o século XVIII retoma o século XVI. Ali, ó, o Renascimento através da propriedade das grandes navegações. A questão voltada, né, gente, para tudo aquilo que era a ciência náutica, né, a condição do capitalismo mercantil, né, e tudo mais. Até a arte estabeleceu esse paradigma, né, com o sentido de perspectiva, que é aquela sensação lúdica de profundidade, quando tu olha para uma tela. Antes da Renascença, na Idade Média, não havia. Né, o estudo sobre proporções, nada mais, nada menos, é estudos matemáticos, geometria e tudo mais. Né. Então, aqui, ó, basicamente, o século das grandes navegações, que é o século XVI, vou colocar aqui, ó. E aí houve um grande, de certa maneira, um grande ato, né, que foi ali o século XVII. Né, porque o século XVII, como a gente discutiu, foi o século da reforma, da contra-reforma, e que aconteceu um grande obscurantismo ideológico, de perseguições. Então não é uma marca do século XVII, a ciência está prospectada ali. Né? E aí o que acontece? Aí toda essa cultura da ciência, de valorizar o homem, da disposição do homem ter essa postura racional, de voltar a acreditar na potencialidade humana, terrena, desenvolver política, cultura, arte, mais uma vez, e aí se dá na cultura neoclássica, né? Então se dá a partir daquilo que é o século XVIII. Então, o renascimento cultural ele foi abreviado pelas condições não favoráveis à ciência, sim ao obscurantismo de perseguições através das lutas entre as igrejas do século XVII, que já está ali, né, a contra-reforma, toda ela se origina ainda no século XVIII, nas crises do próprio renascimento histórico, e ficou abreviado. E aí nós chegamos, por exemplo, lá no processo da arte neoclássica. Então, vou colocar aqui, ó, o chamado século das luzes, né, que nós temos aqui, por exemplo, a primeira revolução industrial. Só para que vocês entendam aqui, ó. Eu sei que está quase estourando meu tempo, mas eu quero que vocês identifiquem isso. Olha só o que eu vou escrever, o que eu vou jogar para vocês, só ver se está certo. Ali, ó, tá? Então, tá vendo? Ó, tem o Renascimento século XVI, tá? Grandes navegações. Aí o século XVII está no meio. E aí vem o século das luzes, que é a primeira revolução industrial. Tu imagina, tu tira o século XVII, é como se fosse assim, ó, tá? Tá vindo aqui, ó, o Renascimento, século XVI, e aí tem um abismo. Quer dizer, aquele abismo fez com que todo o processo do conhecimento e da ciência não abastecesse aquele período do obscurantismo religioso. Né? E a retomada se dá no século das luzes, com o substrato ideológico do iluminismo, com o despotismo esclarecido, a ilustração, o enciclopedismo. E se vocês simplesmente pararem para tentar compreender essas relações, até uma questão, por exemplo, assim, que é muito importante, só fechando aqui, ó, esse comentário, até a URGS já cobrou, não foi nem na prova de literatura, foi na prova de história. Acredito que foi em 2011 ou 2008, né, em que fez uma relação entre o século XVI e o século XVIII, entre o renascimento cultural, histórico, e a retomada da ciência, a retomada da razão lá no século XVIII. Porque se vocês pensarem assim, ó, os grandes nomes do renascimento cultural, né, como... pensar dos italianos, né? Dante Alighieri, Petrarca, o português Luís Vaz de Camões, os grandes nomes da arte do século XVI ali, né? Já na Itália, na pintura, seja lá Michelangelo, Botticelli, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci. Agora, a produção dos caras do século XVI, esse é o fechamento aqui, ó, tá? A produção lá no século XVI, toda ela foi voltada mais para uma mentalidade cultural, artística e cultural. Agora, os nomes do século XVIII, vinculados ao iluminismo, como Diderot, Voltaire, D'Alembert, Montesquieu, é uma produção mais voltada a uma mentalidade político-econômica.
Então, o que pese é a razão, o racionalismo, sendo abreviado no tempo da Contra-Reforma, que foi retomado e ressituado no século XVIII. Gente, semana que vem, tá, a gente retoma, a gente fecha aqui as características do arcadismo enquanto movimento e programa literário, né? E no mais, faça as leituras, tá? Pega os materiaizinhos aí também que o ensino vai continuar compartilhando com vocês aí. Agora vai entrar sobre os materiais, né, dos autores neoclássicos. E acompanha. Perdeu uma aula aqui, ó, lá no Notícias do Chapeleiro, lá, te inscreve e assiste, que também está lá postado, ok? No mais, beijos em todos e em todas, né? Hashtag fica em casa, te cuida, né, para cuidar dos outros, tá, gente? Beijos, e em breve vamos lá aí, tá construindo presencialmente. Tchau para você, gente. Abraços, beijos.